Nem todos têm uma experiência como você teve. Que você possa agarrar naquela palavra que você ouviu. Não olhe para trás. Hein? Porque se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Viu? Queridos, eu quero trazer uma palavra ao nosso coração. Antes da palavra, eu queria lembrar, querido, que dia 1º, uma sexta-feira, nós vamos ter, por mais um ano, a apresentação do grupo de teatro Nissi. Amém? Com o tema Geração de Dorcas. Nós estamos convidando algumas igrejas. Você tem que chegar cedo, que aqui vai ficar muito pequeno. Amém? Cheguem cedo. E eu creio que vai ser mais um momento em que o Senhor vai estar acrescentando no coração de cada um de vocês uma porção nova. Amém? E no domingo a gente falamos mais um pouco sobre isso. E vamos desafiar a igreja, queridos, para que nós possamos levantar uma oferta. Amém? Porque eles sustentam obras missionárias. Amém? E nós precisamos, aquele que abençoa é abençoado. Amém? E nós vamos abençoar a vida deles por 3º ano seguido. Em nome de Jesus. Agora abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Não precisa ficar de pé, a gente não vamos ganhar tempo. 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Versículo de número 6. 1 Samuel 18, 6, acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças com adufes, com alegrias e com instrumentos de músicas. Verso 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi como suspeita. E aconteceu outro dia em que o mau espírito, presta atenção, querido, da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, e como de dia e de noite, Saul, porém, tinha na mão uma lança, e lançou e atirou a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e tinha-lhe retirado de Saul, pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Davi se conduziu com prudência em todos os seus caminhos. Presta atenção. Davi se conduziu, versículo 14. Davi se conduziu com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vindo então Saul
que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi. Porém, quando saía e entrava diante deles. Amém? Feche os seus olhos, queridos, curva a sua cabeça. Você precisa ouvir uma palavra. Pai, no nome de Jesus, nós queremos submeter o nosso coração, aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso espírito. E eu creio, Pai, que nenhuma palavra liberada da sua boca volta vazia, sem antes lhe fazer o que lhe apraz. E eu sei, Pai, que o Senhor, desde o início do culto, já tem falado ao nosso coração. Falou através dos louvores, falou através do testemunho do nosso irmão Anthony, e continuará falando através da mensagem da sua palavra. Eu quero proibir, Pai, toda distração, quero proibir nessa hora todo espírito que vem, Senhor, causar, todo espírito que vem roubar a semente, Senhor. Sim, Pai, porque a Tua palavra diz, Pai, que aquele, Senhor, que ouve a palavra e não aguarda, o maligno vem e a rouba. E nós queremos proibir, Pai, que nenhum inimigo venha roubar aquilo que o Senhor está liberando nesse lugar. Para a glória do Teu nome, nós submetemos a nossa vida com prudência para ouvir aquilo que o Teu Espírito quer falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Diga para seu irmão, diga: meu irmão, não se distraia. Queridos, eu quero trazer uma palavra, eu sei que nosso tempo está muito curto, que é vencendo os inimigos internos das nossas vidas. Diga para duas pessoas, diga: vencendo os inimigos internos das nossas vidas. Diga para outra pessoa, para ela aprender, e você também. Diga: você precisa aprender a vencer os inimigos internos da sua vida. Amém, queridos? Queridos, essa história é uma história da vida de Davi. Amém? Porque muitas vezes, queridos, nós só queremos, muitas vezes nós só nos atentamos, muitas vezes a gente só se atenta, Davi rei. Nós muitas vezes nos atentamos, Davi no palácio. Muitas vezes nós nos atentamos, Davi, entendeu, vencendo as guerras. Mas muitas vezes que nós nos atentamos os processos que Davi passou para chegar onde ele chegou. Então, queridos, quando você for estudar a biografia ou estudar a vida de alguém, amém? Estude os processos que ela passou, estude os estágios da vida em que ela viveu, porque isso vai te ajudar, queridos, porque isso vai te acrescentar, amém, amados? E você vai entender, querido, que você vai entender, entendeu, que os processos que você está vivendo, que você está passando, são os meios que Deus está usando para levar você para um determinado lugar. Entende isso, queridos? Porque em muitos momentos de nossas vidas, nós estamos enfrentando os inimigos internos. E maioria das vezes em que nós estamos vivendo, enfrentando, querido, nós estamos enfrentando muitas vezes os nossos inimigos internos, que eu posso dizer para vocês, que são piores que os inimigos externos. Amém? Porque o inimigo externo, querido, você está muitas vezes se preparando para enfrentar ele. Muitas vezes os inimigos externos são aqueles que você está sempre pronto para que ele não pegue você de surpresa. Mas o inimigo interno, o inimigo interno, muitas vezes você não está pronto, ou não está preparado para lidar, entendeu, com ele.
E aí, querido, eu quero que você, entendeu, faça uma pergunta para o seu irmão. Diga, você sabe quem são os seus inimigos internos? Seus inimigos internos, queridos, são sentimentos, presta atenção, são sentimentos que carregamos de uma natureza caída e pecaminosa. Amém? Os sentimentos internos, queridos, os inimigos internos são sentimentos que carregamos de uma natureza caída e pecaminosa. E como eles se manifestam, pastor? Através de quê? De ciúmes. Aqui no versículo, querido, no versículo 7, diz assim: e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul que? Dá para colocar para mim aqui? Versículo 8. Então Saul que? Então Saul se indignou muito, que aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10.000 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Por quê? Porque Davi, querido, por quê, querido? Porque Saul, ele tinha uma posição naqueles dias que era superior à posição de Davi. Porque Saul era o rei e Davi era um súdito, Davi era alguém que fazia parte do reino. Mas Saul não sabia que Deus já tinha o rejeitado. Entende isso, amados? Então, o que acontece, querido? Muitas vezes, os inimigos internos que tem dentro de nós, se nós não soubermos lutar com ele, lidar com ele, eles acabam nos levando a um lugar que levou Saul. E, querido, muitos desses inimigos, querido, nós podemos que sejam inveja, ciúmes, ódio, orgulho, prepotência, ira, discórdias. Esses são os inimigos internos, querido, que nós temos que lutar contra eles. Qual era o sentimento que estava na vida de Saul, querido? Inveja e ciúmes. Esses eram os sentimentos que estavam na vida de Saul. Saul, ele chegou, entendeu? Chegou da guerra junto com Davi, e as mulheres começaram a cantar, e elas estavam cantando, querido, algo que era verdadeiro. Deus deu tanta habilidade e graça a Davi, que Davi na guerra matava milhares e milhares de inimigos, e Davi e Saul somente alguns milhares. E, querido, quando Deus quer exaltar alguém, querido, quando Deus quer exaltar alguém, querido, ninguém pode impedir. Quando Deus, amado, quer, entendeu, mostrar você, quando Deus quer mostrar, querido, aquilo que Ele está fazendo na sua vida, e você está contribuindo, e você está, entendeu, a cada dia, querido, se entregando, a cada dia você está, entendeu, fazendo com que Ele possa usar você, entendeu, como instrumento, para que Ele possa, através da sua vida, o seu nome, o seu reino seja exaltado. Ninguém pode esconder, querido. A Bíblia diz que ninguém pode acender uma lâmpada ou uma lamparina e colocar debaixo da mesa. Querido, quando Deus acende uma lamparina, Ele já tem um decreto, Ele já tem um símbolo, querido, que é colocar no lugar mais alto da casa, para que ela possa iluminar toda a casa. E é assim que o Senhor quer fazer com a sua vida. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? É o que Deus quer fazer com você, meu amado. Então, querido, o que podemos aprender aqui com essa história, queridos? Eu quero que vocês fiquem atentos. O que podemos aprender aqui? O que nós podemos aprender aqui, queridos?
Preste atenção, o que podemos aprender aqui é que não era Davi o inimigo de Saul. Amém? O verdadeiro inimigo de Saul, que não era Davi. O verdadeiro inimigo de Saul, que era o ciúme e a inveja. Esses eram o verdadeiro inimigo de Saul. E, querido, e quantos homens e quantas pessoas nós conhecemos na história, querido, que foram tomados de inveja e fizeram, querido, e tentaram destruir a vida do outro. Quantas pessoas tomadas de inveja, querido, tiraram a vida de outra pessoa. Quantas pessoas tomadas, querido, com esses tipos de sentimentos de ciúmes, quantos maridos enciumados mataram suas esposas. E quantas tragédias nós já ouvimos, amados, na mídia, na sociedade, em lugares onde nós moramos, amados, com pessoas que foram tomadas por esses sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, que acabaram destruindo a vida de outros e acabaram destruindo as suas próprias vidas. E o que acontece, querido? Saul, ele não teve discernimento. Ele não compreendeu que o inimigo que ele estava enfrentando não era Davi. Porque qual era o mal que Davi estava fazendo para Saul? Davi estava cooperando, querido. Havia um inimigo comum, querido, que estava lutando contra Israel. E Davi estava lutando a favor do mesmo exército de Saul. Como alguém está do meu lado, como alguém está me ajudando na guerra, pode ser meu inimigo, querido. Alguém está entendendo aqui, querido? Mas, queridos, o que acontece? Deus começou a exaltar Davi. E as mulheres, queridos, tudo isso aqui que nós vemos na Bíblia tem propósito. E as mulheres, queridos, começou a cantar. As mulheres começaram a cantar, né? E elas começaram a dizer, entendeu? Que Davi matou dezenas de milhares e Saul apenas alguns milhares. Imagina elas cantando isso, né? Imagina elas cantando com harpa, com tamborins, né? Com instrumentos, elas cantando, né? Aquele corinho, querido, né? Aquele corinho, né? Quem gosta de corinho? Né? Aquele corinho, Davi matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, Davi matou dezenas de milhares, Davi matou dezenas de milhares, e Saul só apenas uns milhares. Davi matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, e Saul apenas alguns milhares. Imagina eles cantando no ritmo deles, né? Baruch Rabá, Mishei Adonai, Baruch Rabá, Mishei Adonai, Baruch Rabá. Vai, Eduardo. Mishei Adonai, Baruch Rabá, Mishei Adonai. Agora vamos entrar na mensagem. Davi matou dezenas de milhares. Vai, você responde. Davi matou dezenas de milhares. Vai, você responde. Você não aprenderam não. Eu falo e vocês respondem. Davi matou dezenas de milhares. Mais uma vez. Davi matou dezenas de milhares. Davi matou centenas de milhares. E Saul apenas uns milhares. E Saul
apenas uns milhares. Volta para mim agora, querido. Não é bom a gente pregar aqui, querido, espontaneamente pelo Espírito, né? Agora imagine, querido, o rei ouvindo, querido, o povo celebrando assim. Imagine ele ouvindo o povo celebrando assim. Então a Bíblia diz que então Saul indignou-se muito. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10.000 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão tirar a minha coroa e dar para ele. E ele diz no versículo 9: desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Daquele dia em diante, daquele dia em diante, Saul tinha Davi como suspeita. Ou seja, em outras palavras, tinha ele como inimigo. Pegou, queridos? Então, querido, Saul não entendeu. Saul não entendeu que o inimigo aqui não é, perdão, querido, Saul não entendeu que o inimigo aqui era algo que estava dentro dele. Eu vou repetir aqui para vocês dar mais um amém. Saul não entendeu que o inimigo estava dentro dele. Era esse sentimento de ódio, de inveja. O que estava dentro dele, queridos, era que estava colocando ele contra Davi. Ao invés, preste atenção, querido, ao invés dele lutar contra esse sentimento, escuta só, ao invés dele lutar contra esse sentimento, ele colocou toda a sua energia em lutar contra Davi. Ao invés dele lutar, entendeu, contra esse sentimento, ele colocou toda a energia dele para lutar contra Davi. Ele deixou, entendeu, com que a indignação, a inveja, o ciúme dominasse a sua alma, dominasse o seu ser. O verdadeiro inimigo de Saul, querido, estava dentro dele. O verdadeiro inimigo de Saul estava dentro dele, querido. E aí eu trago para nós aqui, querido. Quantas vezes, muitas vezes nós nos apegamos assim. Quantas vezes, amado, nós estamos agindo assim. Quantas vezes, querido, nós estamos agindo da mesma maneira de Saul. Quando alguém, querido, aborrece você, o inimigo seu, querido, não é essa pessoa. Quando alguém se levanta, querido, contra a sua vida para falar mal de você, quando alguém se levanta contra a sua vida, querido, muitas vezes pessoas dentro da sua própria casa, querido, não é ele que você tem que lutar, é contra esse sentimento que está dentro de você. Pegou, queridos? Quantas pessoas, amados, se levantam contra as nossas vidas. Quantas pessoas, amados, vai levantar o dedo, ou vai falar, entendeu, para alguém, olha, está vendo fulano, está vendo ciclano. Quantas vezes, amados, as pessoas vão tentar, querer denegrir a sua imagem, até mesmo dentro da igreja. Pastor, pastor, dentro da igreja, dentro da igreja. Quantas vezes, amado, nós vamos passar por esses processos, e se você não entender, querido, que a sua luta não é contra ele, porque a palavra de Deus é muito clara, quando Paulo disse, olha, a sua luta não é contra carne ou sangue, ou seja, Paulo disse, a sua luta não é contra pessoas, mas a tua luta é contra os demônios que agem por meio desses sentimentos. Nós precisamos dizer, Senhor, me ajuda. Porque senão, querido, nós vamos canalizar, entendeu, toda a nossa energia para tentar, entendeu, lutar, entendeu, contra alguém que está se levantando contra a gente. Diga misericórdia. Saul, ele colocou a energia dele em lutar contra Davi. Por
meio de um sentimento de indignação, de inveja e de ciúmes. O verdadeiro inimigo de Saul estava dentro dele. Exemplo, querido, Davi somente o ajudando na batalha contra os seus inimigos. E outra coisa, queridos, a Bíblia diz que, estuda a história, a Bíblia diz que muitas vezes Saul estava perturbado por um espírito imundo, que Deus permitia que entrasse nele. E sabe, querido, como é que Deus, amado, sabe como é que Saul se sentia aliviado? Quando Davi entendeu que era um adorador, entrava, entendeu, com a harpa. E ele começava a adorar a Deus, queridos. Ele começava a adorar o Senhor, tocando seus instrumentos. E ele tocando os instrumentos, amado, o espírito imundo que estava na vida de Saul, estude, saía de Saul. Então, querido, o que nós precisamos nesses dias é nos preparar, querido. Porque muitas vezes nós vamos, querido, ser surpreendido, machucado até com pessoas, querido, que a gente ajudou bastante, que a gente estendeu a mão bastante, que a gente, querido, socorreu bastante. Mas, querido, se você tiver um coração curado, se você tiver um coração rendido a Deus, querido, essas pessoas que vão se levantar contra você não vão ferir você. Quantas pessoas, amados, escute só, querido, quantas pessoas, querido, a gente tem visto nas igrejas que tem se desviado, que tem saído da igreja, que tem andado, eu conheço pessoas, amados, que já andou em mais de 20 igrejas, é para lá, é cá, vai para uma igreja hoje, vai para uma igreja amanhã, porque ela está procurando um lugar, querido, onde ela não vai encontrar pessoas que vai ferir ela, nem ela ferir pessoas. Ela não sabe, querido, que nós somos um lugar, entendeu, de pessoas imperfeitas. Amém? Nós somos um lugar de pessoas falhas. Aqui nós falhamos, aqui nós erramos. Aqui, querido, aqui muitas vezes nós tropeçamos mesmo. Mas uma coisa é, querido, é você entender e dizer, entendeu, que eu sou assim, Senhor. Eu tenho sido dessa forma. Mas eu não quero continuar, entendeu, dessa maneira. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa, entendeu, que tenha palavras na minha boca para abençoar e não para amaldiçoar. Eu quero me tornar uma pessoa que possa se tornar a cada dia um canal de bênção. Eu quero ser, entendeu, aquele Davizinho que tocava a sua harpa e os espíritos imundos de confusão, de fofoca, de intriga, de tentar colocar um contra o outro, não vai usar a minha vida, porque eu fui chamado para abençoar, eu fui chamado para mudar ambientes, eu fui chamado, entendeu, para vencer esses espíritos malignos, e o diabo não vai encontrar repouso, ele não vai fazer ninho na minha cabeça, porque eu estou entendendo em quem eu estou servindo. Por isso que eu sempre ensino aqui, querido, quando alguém chegar, entendeu, para falar para você, está vendo fulano fez isso, ciclana fez isso, fulano é dessa forma, ciclano é dessa maneira, querido, não concorda não, querido, olha, assim como ele é falho, você também é falho. Vamos orar, querido, quando alguém chegar, querido, não deixe esse sentimento, querido, porque muitas vezes, sabe, querido, uma das coisas que acontece no ser humano, sabe o que é? Isso é da natureza caída. O ser humano, querido, tem prazer no infortúnio do outro, querido. Sabia disso, querido? O ser humano, amado, ele tem prazer, amém? Ele tem prazer, entendeu? Naquele irmão que está dando certo, que está crescendo, que está sendo abençoado. Quando alguma coisa de ruim, entre aspas, acontece com a vida dele e chega no ouvido da pessoa, a pessoa, entendeu, sente prazer, mas ele não era o bom, mas ela não era a boa.
O ser humano tem essa tendência. E, querido, o que é que nós temos que fazer, querido? Esses sentimentos, essa batalha, ela não é vencida através, querido, através de você, entendeu, somente orar. Ela é vencida através de uma posição que você assume em Deus. De uma posição que você declara: eu fui chamado, como Antônio disse, olha, eu fui chamado a partir de agora para ser um imitador de Cristo. Eu vou imitar a Cristo. Aleluia. Querido, muitas vezes estamos assim, ao invés de lutarmos contra os nossos sentimentos, acabamos colocando a nossa raiva. Acabamos colocando a nossa raiva contra quem amamos. Pegou? Em vez de nós lutarmos contra os nossos sentimentos, nós estamos colocando a nossa energia em lutar, entendeu, com quem nós amamos. Queridos, escuta isso, querido. Marido, esposa, escute isso, querido. Marido, esposa, filhos, irmãos, ou até mesmo no trabalho, contra o chefe, colegas de profissão. Não percebemos, querido, que está em nós, o que está dentro de nós, queridos. Existe um inimigo a ser vencido. Diga para seu irmão, diga: existe um inimigo aí a ser vencido. Existe um inimigo a ser vencido. É só você olhar a história, aquilo que o William falou aqui, querido. Estude, querido, você vai ver, entendeu, que Deus se agradou da oferta de Abel, mas se aborreceu da oferta de Caim. E o que foi que aconteceu, queridos? Caim se indignou contra o seu irmão. Caim deixou com que a ira se acendesse no coração dele contra o seu irmão. Por exemplo, amado, Abel tinha culpa de Deus aceitar, entendeu, a oferta dele e não a de Caim? Tinha ou não, amado? Não. Abel não tinha culpa nenhuma, morreu inocente. Mas Deus, amado, olhou para Caim e disse: eu sei o que é que está no seu coração. Eu sei que esse sentimento que está dominando você aí. Eu sei que esse sentimento aí, entendeu? Se você não dominar ele, se você não compete a você, Caim, dominar. Então, que ele compete a minha vida e a sua vida dominar. Amém? Seu inimigo, querido, não é as pessoas, não é, entendeu, as pessoas, seu inimigo é quem está por trás delas. Eu tenho procurado entender isso, queridos. Isso tem me ajudado muito a não se machucar com as pessoas. Eu tenho procurado entender isso, queridos. E muitas pessoas, amados, olha, para pessoas me machucar tem que fazer muita coisa. Porque eu sou gente, queridos. Mas eu tenho entendido, querido, que eu posso até ficar magoado, até triste ali, mas aqui eu vou em casa, oro, daqui a pouco eu libero. Amém? Daqui a pouco eu libero, daqui a pouco, querido, eu mando mensagem. Amém, querido? Porque eu sei, querido, que o meu inimigo, querido, não é, eu não vou colocar a minha energia, querido, para lutar, entendeu, com o inimigo errado. Por isso que esse culto é um culto de batalha espiritual. Por quê? Porque está direcionando você, porque está reposicionando você, porque está trazendo palavra ao seu coração. Você, querido, vai lutar contra as pessoas que se levantarem contra você, se você quiser. Seu marido não é o seu inimigo. Teu filho não é o teu inimigo. Tua filha não é a tua inimiga.
Você entende isso, amado? Teu inimigo, amado, é aquele sentimento. Mas pastor, a palavra que ele liberou me machucou. Então você tem que lutar, entendeu? Com essa palavra que essa pessoa liberou contra você, que machucou você. Pegou, amado? É que você vai dizer: Senhor, que não fique nenhum sentimento dentro de mim que não seja do Espírito Santo. E quando você não consegue, querido, se livrar desse sentimento, quando você não consegue se livrar desse sentimento, amado, tem um lugar, querido, tem um lugar que você consegue. Tem um lugar, querido, que você consegue, querido, que é o lugar onde você se rende, onde você se prostra, aonde você tem a oportunidade de chorar, de se derramar e de dizer: Senhor, eu estou com raiva mesmo dele, eu estou com raiva mesmo dela. O Senhor sabe que no meu coração é que ela mesmo morresse. É assim mesmo, amado. Que ela quebrasse a cara, que ele quebrasse a cara. Mas aí você vai lá, querido, e solta tudo, e fala tudo, querido. Amém, queridos? Deixa eu dizer um negócio para você, queridos. Eu já passei por muitas experiências, e vocês já passaram e também vão passar. Eu passei por experiências, queridos, em que me levou, querido, a um lugar de humilhação, em que eu dizia, e que o inimigo via na minha mente, que ele dizia: entendeu? Você não precisa passar por isso. Você é homem, rapaz. A mesma autoridade que ele tem, você tem. O mesmo cargo que ele tem, você tem. Por que você está baixando a cabeça, querido? Isso aí, querido, muitas vezes a nossa vida é que nem aquele desenho animado, né? Quem já viu aquele desenho animado que fica um anjinho de um lado falando e um demôniozinho do outro lado? É assim, pica-pau, né? O demôniozinho fica, entendeu? Bota ele no lugar dele. Diga umas boas verdades a ele. Quem ele pensa que ele é? E o anjo fica dizendo: meu filho, olha o que Jesus suportou. Ele foi como ovelha muda para o matador. Você quer ser melhor do que ele? Fique quieto, fique calado. Suporte em silêncio. Porque aquele que se humilha, Deus exalta. Mas aquele que se exalta, querido, Deus abate. Amém? Houve uma época, querido, onde eu trabalhava lá, que eu fui muito perseguido, porque eu era o pastor que fui chamado para ser pastor, entendeu? Pastor capelão do batalhão. E houve muitas pessoas me perseguindo. Isso, aquilo, outro, todos os dias, quando eu ia trabalhar. Às vezes, querido, eu confesso para vocês, às vezes me faltava ânimo e vontade de ir trabalhar, porque me vinha na mente, vinha o coisinha, né? Dizer, entendeu? Você vai lá passar tudo de novo. Mas eu respirava fundo, né? E dizia: Senhor, o Senhor é aquele que me faz entrar bem e sair bem. E Deus começou, querido, me usar em algumas áreas, queridos. Por exemplo, queridos, deixa eu dizer como é que Deus faz. Né? Uma irmã lá, ela polícia também, o filho dela, nessa época da dengue hemorrágica, pastor Carlos. O filho dela internado na urgência do IPS, já urinando sangue. Ele já estava com todo o diagnóstico de dengue hemorrágica. E eu entro lá, entendeu? Aí o que acontece, queridos? Os caras ficaram com inveja porque o comandante colocou um motorista para dirigir para mim. O pastor tem que ter um motorista, porque enquanto ele vai dirigindo, o pastor vai lendo a Bíblia e vai orando. E aí eu chego no hospital, querido. Aí
Entro lá, as médicas na escorreria, queria me barrar, né? Mas viu que eu estava fardado, é que eu vou barrar ele, né? E eu entrei, disse, eu sou pastor, entendeu? Eu vou orar na criança. Aí o policial, que era meu motorista, ficou lá fora. E ela estava lá com o esposo dela não era cristão, não era policial. E eu disse, até o nome dela, eu disse, Gilmar, eu vou orar no seu... Eu creio que o milagre vai acontecer. Coloquei a mão na criança agitada e orei, queridos. Mas eu orei, entendeu, com tanta fé que as minhas mãos começaram a transpirar. Eu declarei, entendeu, um milagre na vida daquela criança. Aí eu saí, fiquei um pouco lá fora. Aí a criança ficou mais tranquila. E dei água. E eu vi o médico dizendo para as enfermeiras, dá água para a criança, dê água para a criança. E dava água, ele sem querer beber, dava água, insistia, e a mãe dava água, porque eles queriam que ele ficasse constantemente urinando. E aí, queridos, já tinha mais ou menos uns 10 minutos que a criança voltou e tinha urinado sangue. E aí levaram ele de volta para urinar. A criança foi para o banheirozinho na pediatria, urinou e já não urinou mais sangue. Aí o médico disse assim, entendeu? Dê mais água, porque já estava preparando dentro do hospital da polícia, já um local, um quarto para internar ele lá. E aí dá mais água, dame água no menino, sem querer beber água. E aí com mais 20 minutos o menino foi urinar de novo. E aí o menino foi urinar, entendeu? E a urina voltou normal. E aí o médico sem saber, dá mais água. E eu aqui, entendeu? Louvando a Deus lá fora. Né? E a gente começou a louvar, entendeu? Um cantinho, um corinho, entendeu? Que o meu motorista era, olha, para vocês entenderem, o meu motorista era um cristão desviado. Né? Diga, olha, Jesus. Era desviado, né? E aí a gente começou a louvar, entendeu? Um louvor que eu não me lembro agora, o louvor da harpa. E ele começou a louvar o Senhor, né? E aí, entendeu? A criança estava bem, disse, vai esperar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai dar alta. Aí eu peguei o carro, fui para o batalhão, e essa mãe ligou chorando para o comandante. Ligou chorando, olha, o pastor orou aqui, e o meu menino, entendeu, que estava com princípio de dengue hemorrágica, está curado. Amém? E aí, querido, o comandante chega diante da tropa, reúne a tropa, chega diante da tropa e ele me honra diante da tropa. E aí eu tive a oportunidade de falar e dizer, olha, a honra, a glória é do Senhor Jesus. E Deus foi começando a fazer que de uma série de situações. E no lugar, diga para seu irmão, diga, no lugar da sua perseguição, é o lugar onde Deus vai te honrar. Aí, querido, olha, um oficial, presta atenção, um oficial, Eusébio, né? Ele muito perturbado, ele queria deixar a esposa dele com 7 meses de gravidez. Aí falaram para mim, pastor, entendeu? Olha, o tenente fulano quer deixar a esposa. E aí ele trabalhava na minha sessão. Eu digo, saia todo mundo que eu vou pegar ele aqui. Eu era assim, querido, ousadia do Espírito. E aí saiu todo mundo. Eu disse, para onde foi todo mundo? Eu digo, acho que foram jantar, foram almoçar. E aí comecei, sentei, senta aqui, tenente. Ele sentou e pá. Querido, o Espírito de Deus tomou a minha vida. E aí eu ministrei a palavra de Deus para ele, coloquei a mão na cabeça dele, fiz uma oração, repreendendo toda a influência, né, todo feitiço que estava cegando o entendimento dele. Ele foi para casa, sentou com a esposa, Deus abriu os olhos dele. Aí chegou no outro dia, querido, esse homem, depois da formatura, ele disse assim, entendeu? Ele disse assim, com a voz embargada, pastor Carlos. Ele disse, pastor, eu quero conversar com o senhor depois da formatura. Eu disse, tudo bem. E tinha uma visita para mim fazer na Coroa do Meio. E aí ele foi, quando terminou a formatura, entrei na sala dele, querido. Esse cara chorou que nem criança.
que loucura eu ia fazer, pastor. Ia destruir a minha família. Ia destruir, ia abandonar a minha mulher, a mulher dos meus sonhos. Que eu fiz projetos e projetos para estar com ela. Ia abandonar, entendeu? Uma criança que ela está carregando que é minha. Que loucura eu ia fazer, pastor, eu estava cego. Mas a sua oração, e ele começou a falar isso, querido. E ele, querido, Deus começa a honrar você no lugar aonde o inimigo quer te humilhar. Agora você tem que entender, querido, porque aonde é que o inimigo vai trabalhar? O inimigo vai trabalhar, querido, tentando suscitar a sua ira, tentando suscitar a sua inveja, tentando suscitar o seu ódio. Ele vai tentar trabalhar, querido, para que você seja governado, dominado por esses sentimentos, porque quando esses sentimentos dominam você, você vai reagir totalmente contrário daquilo que o Espírito Santo quer que você haja. E é isso que Deus tem nos ensinado, querido. Davi, amém? Se você entendeu, olhar lá mais na frente, querido, é porque não dá tempo, a gente já passou na verdade do tempo, a gente vai terminar. Você vai ver, querido, que teve um momento em que Davi teve oportunidade de matar Saul. Estude. Você vai ver, querido, que Saul entra na caverna, que Davi começou a morar na caverna, fugindo de Saul, querido. Deixa eu dizer um negócio para você, diga para o seu irmão, diga, olha, quando não der para você suportar, diga, quando as afrontas, e você não der para suportar, diga, fuja delas. Quando você não der para suportar, que da pessoa que está afrontando você, falando mal de você, e dizendo isso, dizendo aquilo outro, fuja. E quando alguém vier dizer, fulana, você sabe o que é ciclana, porque esses aviões do inimigo têm. Fulana, você sabe o que é que fulana está dizendo mal de você? Eu não quero não saber, entendeu? Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Deus está me guardando. Você está fugindo. Porque se você para ouvir essas informações, vai contaminar você. Fuja. Não quero saber não. Vamos orar por ele. Ore por ele, entendeu? Não quero saber não. Amém? E o que isso vai acontecer, amado? Você vai ser um homem, uma mulher saudável no Espírito. Você vai ser uma mulher e um homem, uma mulher saudável no Senhor. E quando, querido, você vive debaixo dessa dimensão, o diabo não tem como tocar em você. Ele vai tentar encontrar uma brecha, e ele vai lutar de uma forma, lutar de outra. Ele vai dizer, não tem como eu atingir ele. Não tem como eu atingir ela. Porque ela não está dando mais brecha. Pegou, querido? Querido, deixa eu dizer um negócio para você. Quem te ofendeu, libere ele. Quem te ofendeu, perdoe. Diga, eu libero a sua vida. Me perdoe. Isso, querido, faz bem para a nossa vida. Diga aleluia. E é isso, queridos. Raiva contra quem amamos, marido, esposa, filhos, irmãos, ou até mesmo no trabalho, querido. Quantas vezes no trabalho o inimigo bota sempre aquele, né? Aquele enviadinho, né? Para tentar tirar você do propósito. Quantas vezes, amado, você trabalhando, quantas vezes você no trânsito, como eu falei no último culto aqui, querido, ou no culto jovem, eu não me lembro, né? O cara errado, pastor Carlos, o cara errado passou na minha frente, passou que nem uma bala na minha frente. Se eu não brecasse, eu ia bater nele. E aí eu buzinei, eu nem reclamei nada, eu dei uma buzinada. Aí ele, me dá o dedão. Mas eu digo para você que ele veio uma ira de pegar o carro e ir atrás dele. Porque é assim que o ser humano é, deu uma vontade de ir atrás dele. Uma vez, querido, eu estava vindo do trabalho, querido, fardado. Aí um motorista atrás de mim,
E buzinava, ele queria me cortar, buzinava, entendeu? E eu tranquilo, eu não gosto de fazer ultrapassagem doida. E eu aqui, entendeu, tranquilo, e ele e buzinando. O meu carro era um Tucson, né? E era aí, todo mundo olhando para mim, aí fecha o sinal. Ali, entendeu? Ali perto do G Barbosa, ali do Ponto Novo, aí fechou o sinal. Aí sabe o que acontece? Entendeu? Era um taxista agoniado. Aí eu desci do carro, quando ele me viu fardado, ele fez assim, né? Aí eu abri a porta do carro, tem uma quitandazinha que vende fruta. O cara veio logo para frente das frutas dele, olhar. Isso aí todo mundo gosta. Querido. Aí eu peguei uma caneta, não falei nada, eu peguei uma caneta aqui, aí comecei a anotar a placa dele. Aí ele saiu do carro. Eu sou defensor. Eu anotei a placa dele. Eu disse, olha, nunca mais você faça assim. Porque pode sair desse volante aqui, ou de outro carro, alguém, entendeu, que não tenha a paciência que eu tenho. Volte para o seu carro, eu não vou lhe multar não, volte para o seu carro e aprenda isso como uma lição. Todo mundo que estava, entendeu? Tinha um cara, entendeu, um gordinho, que estava do lado dele, tá vendo assim, ele olhou assim para ele, tá vendo?